sabotagem do Brasil, em larga medida contrafactual. Mas eles fazem. Quando eu falo, pode buscar PT, PSB, PSOL, tem um desprezo olímpico pela história do Brasil. O Lula descobriu Getúlio Vargas quando ele estava prestes a ir para a cadeia. Nunca mencionava Vargas. Para dar só um exemplo aí, que não é santo de minha devoção, não sou varguista. Mas eu olhando a história do Brasil, todas as grandes conquistas que tem aqui são do período Vargas, dos dois governos, em especial da ditadura Vargas, do Estado Novo. Não tem que ser varguista para... Então, eles fazem lá e fazem uma revisão histórica. Eles fazem uma revisão histórica a favor das teses dele. O que se chama de esquerda liberal hoje ignora a história brasileira, não estuda a história brasileira. Percebe? Daí o meu nacionalismo revolucionário, eu estudo a história nacional. E quero dizer o seguinte, olha só, eu já disse isso há 10, 15 anos que eu estou dizendo isso. E quando me formei na política, Rodrigo, eu era um leninista. Entrei na esquerda e aí dizia assim, pô, a Revolução Russa. E as greves operárias do ABC, a classe operária. E lá em Santa Catarina, no oeste, onde eu nasci, a tradição brisolista e nacionalista é muito forte. Mas numa juventude que saía das entranhas da ditadura, 16, 17 anos, as greves operárias do ABC eram muito fortes, cara. Era a classe operária que aparecia. E não era esse Lula desgastado aí, do Partido Democrata. Era um barbudinho rebelde, junto com outros líderes sindicais. E nós, durante a ditadura, vendo aquilo. Aquilo exercia um poder sobre a juventude muito forte. Então eu entrei na esquerda marxista, leninista, etc. Eu sabia tudo de Petrogrado. E da tentativa da Revolução de 1905, e das derrotas, e da vitória de 1917, e da Internacional Comunista, e etc. Mas não sabia nada de Brasil. Muito pouco de Brasil. Então, ao longo do tempo, eu fui então na história nacional. E descobri o seguinte, Lenin era um russo, quando ele escreveu O Que Fazer, que é um livro importante dele, sobre a teoria do partido, ele se baseou numa novela do Chernyshevsky, do século XIX, que chama O Que Fazer. Ele pegou da cultura. Tem um texto de Lenin maravilhoso sobre Tolstói. Tolstói morre e ele diz, Tolstói, o espelho da revolução. Por que a literatura de Tolstói não entendeu o camponês russo, etc. Aí tu diz, puto, Lenin conhecia a história russa. Era um russo. Claro que se esmerou na história mundial, na história europeia. Mas ele era, antes de tudo, um russo da cabeça aos pés e um intelectual da cabeça aos pés. Então eu comecei a ver que aqui o lastro da história estava com o brizolismo. Mas para a Revolução acontecer em outros países, foi essencial para eles conhecerem o que Lenin fez, né? Na Sim. Revolução Chinesa, na Revolução... Nildo Ourix, ele é adepto à minha tese, velho. A Revolução Brasileira já aconteceu. Cara, quando eu lancei essa, que a Revolução Brasileira já aconteceu, era só uma questão cultural, é só uma questão estética, mano. É só uma questão de sentimento. Porque a Revolução é legal, cara. Isso dá um espírito pra você. Isso te conecta com a sua juventude, cara. Isso te conecta com o fogo da sua juventude. Você ser um revolucionário. Sabe? Isso é rock and roll, cara. Ser revolucionário é ser rock and roll. Sabe? Tava conversando com a Thaís esses dias, é igual o Miles Davis, um músico genial, né? Um jazzista, né? Um músico de jazz genial. E aí nos anos 60 e 70, o boom do rock and roll, aquelas bandas de rock arrastando multidões. E aí o Miles Davis foi ver um dia assim, os caras tocando, e falou, mano, esses caras não sabem nada de música, mas eles têm alguma coisa. Eles têm alguma coisa, eles têm uma atitude que é isso que mexe com o povo, né? Então a revolução, você ser revolucionário, ele mexe com essa parte, entendeu? E aí quando eu lancei, mano, o Brasil já teve a sua revolução. Os revolucionários brasileiros são os trabalhistas. Era muito mais nessa coisa do que necessariamente embasar essa tese. Só que a intuição, cara, a intuição, ela diz muitas coisas. A intuição, ela diz o caminho, ela mostra o caminho. E aí hoje eu tô mais, cada dia que passa eu tô mais adepto da minha intuição, que é assim, realmente a revolução brasileira, ela é trabalhista. O fio da história revolucionário brasileiro é trabalhista. Sabe? Muito interessante, muito interessante. Parece que o Nildo Ourix, ele é adepto da minha tese aí também, cara.
cubana. Sim. Lenin Não, o Lenin inspirou morreu- eles. Não, sim. Mas veja, Mao Tse-tung era um homem de profundo conhecimento da vida camponesa chinesa e das tradições chinesas. Profundo. Agora tem uma satanização de Mao, mas isso é mas tem que ler isso. Fidel Castro era, antes de tudo, um cubano. Filho de latifundiários, ele e Raul, proprietários de terra, que começaram a entender a história cubana. Chaves, o que o Chaves fez? As 3 raízes, Simão Bolívar, Simão Rodrigues e o general Ezequiel Zamora. As 3 raízes que davam o bolivarianismo. Chaves fez uma profunda entrada. O Lula começou a ler para a história do Brasil, segundo os próprios depoimentos, viu, os petistas aí, os lulistas, quando ele foi para a cadeia. O Lula tem um desprezo pela teoria. Não é um problema de ser um operário, porque eu encontrei operários cultos aqui, na Venezuela, onde eu morei, no México, eu encontrei operários cultíssimos. Encontrei um ex-operário que dá aula na Universidade de Buenos Aires. Não tem nenhuma graduação, dá aula de economia política. O nosso líder revolucionário vai ter que ter um profundo conhecimento de Vargas, De tudo. vai ter que ter um profundo Da cultura conhecimento brasileira, do campo, da cultura vai brasileira, ter que ter um conhecimento da classe operária. das classes médias, da burguesia brasileira, vai ter que ter um profundo conhecimento sobre a cultura latino-americana, porque sem a pátria grande aqui, a barra pesa, nós precisamos disso, precisa entender do território brasileiro, precisa saber que o Piauí não faz fronteira com o Paraná, precisa saber dessas coisas, precisa andar pelo país, precisa saber que o Brasil não faz fronteiras com o Chile. Coisas básicas, olha, é de rir, mas... Eu tô rindo o- daquele general que fez uma logística de oxigênio que mandou para outro estado. Isso, agora, mas ver, isso que É o Pazuello, pô. O general não conhecia. que tu pode ver, essas experiências todas, tu tem que passar por esse tempero de conhecimento profundo da realidade brasileira, da história brasileira. Não para fazer um altar da tradição e dizer, olha, é isso. Não, para entender a tendência histórica. Em que medida nós podemos mudá-la? Em que medida nós modulamos isso em favor de um movimento mais brusco, de um movimento mais lento, que acumula aqui e colhe depois da manhã, ou que acelera agora, porque senão não colhe depois da manhã? Percebe? É isso que precisa. E tu precisa conhecer as tradições do nosso povo. Ô Nildo, e se você entra nessa militância hoje, você acredita que você não seria mais um marxista? Talvez você seria um varguista, algo do tipo, um trabalhista? Não, eu Você seria um marxista. Um marxista. O que é o marxismo? O marxismo está Marx, Engels, está Lenin, está Trotsky, até Stalin se reivindica marxista, está Mao Tse-tung, está Kautsky, está Bernstein, está Rosa Luxemburgo, tem 550. Sim. Mas o que é importante para mim é que o Marx e o Engels são frutos acabados do que tem de melhor na cultura ocidental. Eles fizeram uma grande síntese. Então, o que Marx tem? Marx tem um conhecimento sobre a história europeia, sobre, por exemplo, a história da França. Ele fala da França como tu fala da tua mão. Ele conhece a história da Alemanha, a terra dele. Era um investigador infatigável e não temia a verdade. Rever teses, etc. Publicava só quando estava completo. Impressão minha ou a semente do trabalhismo também incomodou o Rodrigo, assim, tipo, mexeu no lugar profundo dele. Lá ele mexeu ou não? Será que a sementinha foi lançada? O que vocês acham? Pô, o Rodrigão direto ele tá citando o trabalhismo, né, velho? Ele puxa o trabalhismo na mesa, cara. Não? Eu acho que a semente foi bem plantada, viu, velho? Agora aparentemente está sendo regada. O Rodrigão está tomando mangueiradas do trabalhismo. Tá, lá ele. Completamente convencido. E fez uma síntese política, teórica, da economia política, do socialismo, da economia do socialismo e da filosofia inigualável. Então, se eu entrasse hoje, eu diria assim, eu quero entender o que é o marxismo de Marx e de Engels. Engels era um homem culto, profundamente culto, um herdeiro, um homem de posses, portanto, e de uma cultura extraordinária. Há livros dele. Eu estou publicando agora, eu sou editor da editora da UFSC. E vou publicar agora o primeiro livro de Marx na editora da UFSC. O que é esse livro? É um livro sobre capitalismo e colonialismo. O que o Marx fez em 1851 em Londres, exilado? Ele começou a ler 2 livros, que foi escrito em 46 e 47. Um chama História da Conquista do Peru e outro História da Conquista do México. Caramba. Caramba, era um tarado. Leitor voraz.
E ele começou a estudar a fundo também o tráfico africano de escravos na Europa, para ver qual era o destino do capitalismo. E esse livro que eu estou publicando agora, inédito em português, que são os Cadernos de Londres de 1051, já estou aproveitando aqui para fazer a divulgação da editora da UFSC. Ah, tá. Quando que sai o livro aí? Sai em mês e meio. Tá. Não, esse sai. Não, esse sai. Esse sai. O meu não, mas esse sai. Então tu olha aquilo, tu diz assim. Caperuto, obrigado pelo disco de bronze, mano. Tamo junto, viu? E quando eu descobri isso, eu falei, cara, o Marx leu em 1851 o livro do William Prescott, de 1845, e outro de 47, que são 600 páginas, que também estou traduzindo, vai ser lançado o ano que vem, História da Conquista do Peru. O Marx analisando as sociedades pré-hispânicas. Professor, dificuldade para juntar um material desse nessa época, hein? Hoje você consegue um livro ali, você pede ali e tal. Mais um corte aí, pessoal. Um corte muito interessante, hein? Tá aí, fica a dúvida. A semente do trabalhismo foi plantada no Rodrigão. No Robertinho é fato. Robertinho é fato. Fato. Não precisa nem perguntar muito. Robertinho, ele mesmo já assumiu, né? Já mostrei pra vocês, né? Vou mostrar de novo aqui, ó. Áudios privados sendo vazado. Ah, mas não importa. Esse áudio aqui é bom, tá? O Robertinho. Robertinho, eu tô só vazando esse áudio aqui porque ele é muito bom e quando for um áudio mais comprometedor eu não vou vazar não, viu? Ó. Tamir, obrigado, cara, obrigado mesmo. Você não sabe o porquê disso. A culpa é sua. Se você observar, eu não sei se... não dá pra você saber, mas eu só assisto você agora, mano. Tudo que você fala pra mim não tem muito sentido. Você foi um dos caras mais lógicos e o que levou a proposta mais real de todo mundo que já passou lá. Sem brincadeira, de verdade mesmo, sabe? Foi muito foda. E agora eu fico te acompanhando vendo o que você fala e dar argumentos pra você falar algumas coisas mais lógicas, né? Mas valeu, brigadão, tamo junto. Robertinho, ele... Pô, Robertinho é 10 demais, cara. Robertinho é um trabalhista, ele é um revolucionário brasileiro, cara. Ele gosta de organização, ele gosta. Coisas factuais, entendeu? E o Rodrigão, ele tá... O trabalhismo mexeu num lugar... Mexeu com ele, assim. Ele tá resistente, ele tá relutante, né? Mas tá indo, assim. Parece que esses trabalhistas têm um ponto, assim. Aí todo intelectual que vai lá conversar, ele sempre faz a pergunta, o que você acha do trabalhismo? E a resposta, assim, é sempre, putz, parece que aquele doidinho de Diadema tinha um ponto, viu? Parece que aquele guri lá de Diadema, um semi-anarfa, parece que ele tinha um ponto, viu? A sabedoria popular dele parece que tinha um ponto. Mas você, deixa aí nos comentários, o que vocês acham? O que vocês acham? Rodrigão será um novo Darcy Ribeiro? Um novo Darcy Ribeiro? Falou, me parece que a revolução é trabalhista. Deixa aí nos comentários, queria muito saber. E naquela época, para juntar esse material todo? Mas ele estava, sabe onde? Ele estava na Inglaterra, no Museu Britânico. E hoje a maior biblioteca do mundo é a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.